Olá pessoal, que todos sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática onde nós iremos dar início fazendo a correção de nossa atividade da semana passada, onde nós abordamos o conteúdo resolução de uma equação do segundo grau incompleta. O que é uma equação incompleta? É uma equação em que está faltando algum coeficiente. Nós sabemos que a equação do segundo grau é toda equação completa, é toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Quando faltar algum desses coeficientes, nós dizemos que ela é uma equação incompleta, como nós temos aí na gravura, vocês estão vendo. Na gravura, primeiro lá em cima, nós temos ax ao quadrado igual a zero. Ou seja, nós só temos o valor do a. Faltou o valor do coeficiente b e o valor, né, do c, o termo independente. Então dizemos que ela é uma equação de segundo grau incompleta porque faltou o valor do b e do c. Seguinte, nós temos ax ao quadrado mais c igual a zero. Faltou qual valor? O valor do b, né? Se faltou o valor do b, o termo b, coeficiente b, também nós temos uma equação de segundo grau incompleta. Seguinte, nós temos ax ao quadrado mais bx igual a zero. Faltou o c, que é o termo independente, então também nós temos uma equação de segundo grau incompleta. Sendo assim, nós iremos partir para a nossa correção. Primeira questão pede o seguinte: determine o conjunto solução de cada uma das seguintes equações do segundo grau no conjunto dos reais. O conjunto de solução, pessoal, é aquele Szinho de resposta, a resposta, tá? A solução da equação. Letra A, nós temos x ao quadrado menos 15x igual a zero. Aí nós temos uma equação incompleta porque nós só temos o valor do a e do b. Faltou o valor do c, que é o termo independente. Então, como nós temos x ao quadrado menos 15x, nós teremos que colocar um fator comum em evidência. O que nós temos que colocar em evidência? O x, não é isso? Então, quem ficará fora do parêntese? O x, porque o x está em ambos os termos aí. Parêntese, aí iremos efetuar a divisão. X ao quadrado dividido por x é x, né? Então x lá dentro do parêntese. Aí menos, por que esse menos? Porque aí tem menos, e lá no x, fora do parêntese, também é mais. Então menos com mais dá menos, menos dentro do parêntese. Pegaremos o 15, 15x dividido por x. Ao lado desse x aí que eu grifei, tem o 1zinho aí. Ou seja, 15 dividido por 1 é 15, o 15 está dentro do parêntese, tá bom? X dividido por x cancela-se, né? Então só ficou 15, fecha parêntese, igual a zero. Toda equação de segundo grau igual a zero. Ok. Então, equação de segundo grau, né? Quando essa equação é incompleta, aí nós temos no conjunto de solução duas raízes. Primeira raiz, quem está fora do parêntese? O x. X nós iremos igualar a zero. Por isso nós temos x igual a zero. Esse é o primeiro valor que fará parte do nosso conjunto de solução. Para encontrar o segundo valor, nós pegaremos quem estiver dentro do parêntese. Quem está dentro do parêntese? X menos 15. Por isso nós temos x menos 15 igual a zero. O que nós devemos fazer agora? Isolar o x, deixar sozinho. X igual. Este 15 que está no primeiro membro negativo passará para o segundo membro positivo. Então, x igual a 15 positivo. Então, a nossa solução, a nossa resposta, essa de solução é igual. O primeiro valor foi 15, é 0, x igual a 0, e também x igual a 15. Então, a nossa solução é 0 e 15. 0 e 15. Na letra B, nós temos também uma equação de segundo grau incompleta. Só que desta vez, faltou qual termo? O A nós temos, que é 1. Esse 81 é um termo independente. Se não tem letra, quer dizer que ele é o valor do C. Então, faltou o valor do B. Então, se nós temos o A e o C, então não é para colocar mais em evidência. Nós iremos isolar esse x ao quadrado, tá sozinho, certo? Igual. Esse menos 81 passará para o segundo membro positivo, ou seja, simplesmente 81. Mais 81, mais não aparece, ok? Então, como nós temos x ao quadrado no primeiro membro, que está grifado aí, nós temos que colocar o oposto. O oposto, né, o contrário, o inverso
da potenciação é a radiciação. Se nós temos uma potenciação, nós temos que colocar no segundo membro em forma de raiz. Por isso nós temos uma raiz lá no segundo membro. Tá? Então, toda vez que nós colocarmos o radical, nós temos que colocar mais ou menos antes, tá bom? X igual mais ou menos raiz quadrada, que é o inverso da potenciação, raiz quadrada de 81. Correto? Então, agora é só calcular a raiz quadrada de 81. X igual mais ou menos raiz quadrada de 81 igual a 9. Por que 9? Porque 9 vezes 9 é 81. Qual é a nossa solução? Olha só, na letra A nós tínhamos a nossa solução, toda vez que é para colocar em evidência, sempre o primeiro é o zero. Agora na letra B, nós não colocamos em evidência, né? Nós calculamos a raiz. Então, olha, não tem o zero na solução. Então, é um número negativo e um positivo. Então, mais ou menos 9. Então, quer dizer que dentro dessa solução vai ser um 9 positivo e um 9 negativo. Menos 9 e mais 9. Geralmente vem o negativo primeiro, tá? Porque se nós imaginarmos uma reta numérica, quem está sempre à esquerda são os números negativos. Quem está à direita são os números positivos. Por isso, nossa solução, menos 9 e mais 9. Não quer dizer que se colocar 9 menos 9 está errado. Não está errado, tá bom? Está no mesmo. A letra C é parecida com a letra B, correto? Não colocaremos nada em evidência. Ou seja, nós teremos que colocar esse 121, que é negativo, pular para o segundo membro positivo. Então, isola x ao quadrado. X ao quadrado igual. Menos 121 está no primeiro membro, passará para o segundo membro positivo, ou seja, simplesmente 121. Então, isolando x, x igual. O inverso da potenciação é a radiciação, raiz. Então, por isso tem mais ou menos raiz quadrada de 121. Ok? Então, x igual mais ou menos raiz quadrada de 121 é 11, pois 11 vezes 11, 121. Sendo assim, qual a nossa solução? É um 11 positivo e um 11 negativo, que é o valor de x. Então, primeiramente, colocaremos o menos 11, que é o negativo, e também o mais 11. Esse mais aí do mais 11 não é necessário aparecer, tanto faz colocar como não, ok? D. 3x ao quadrado menos 5x igual a zero. Olha só, x no primeiro termo, x no segundo. Então, temos que colocar um termo em evidência. O que nós temos tanto no primeiro como no segundo termo? O x. Então, esse x ficará em evidência, ficará em destaque, ok? Então, parêntese, o x em evidência. Então, processo de divisão agora. 3x ao quadrado dividido por x. Quem está ao lado desse xzinho fora? O 1zinho. Então, quer dizer, 3 dividido por 1 é 3, ok? Então, 3 dentro do parênteses. Ou seja, 3x dividido por x, 3 dividido por 1 é 3, x ao quadrado dividido por x, qual é o expoentezinho que nós temos em cima desse x que está fora? Como não tem expoente, é o 1zinho também, certinho? Então, 2 do x de cima, 2 menos 1 é 1. Então, 2x dividido por x é simplesmente x. Por isso, nós temos 3x entre parênteses. Certinho? Qual o sinal de fora lá, no meio? Menos. Tá bom? Então, menos. Qual o sinal do x aqui fora? É mais. Menos com mais, menos. Por isso, nós temos o menos dentro do parêntese. 5x dividido por x. Então, 5 dividido por 1 é 5. Tá o 5. O x com x será cancelado, né? Porque 1 menos 1 é 0, cancela, ficará somente o 5. Fecha parênteses igual a 0. Beleza. Então, pessoal, olhando aí, nós temos o que agora? Quem está fora do parêntese? X. Então, x igual a quem? A 0. Então, nosso primeiro elemento do conjunto de solução vai ser o 0. Correto? Quem está dentro do parêntese? 3x menos 5. Teremos que igualar a 0, ok. Então, isolando o 3x. O termo contém variável. 3x igual. Esse menos 5, que está no primeiro membro, terá que passar para o segundo membro com o sinal trocado. Menos 5 passa a ser mais 5. O mais não precisa. Isolando o x, deixando o x sozinho. Então, gente, entre esse 3 aí, esse 3, o primeiro membro, esse x, nós temos o sinal de vezes. Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Por isso que está em forma de fração, tá? 5 sobre 3. Então, x é igual a 5 terços, uma fração irredutível, tá bom? Então, a solução dessa equação é o primeiro valor do x lá, que x foi igual a 0, e o segundo valor do x igual a 5 terços. Na nossa letra E, também nós temos x em ambos os termos aí,
x ao quadrado menos x, então teremos que colocar um fator comum em evidência. Quem irá ficar em evidência? Quem irá ficar em destaque? O x. Então, parêntese, né? Então, iremos fazer o processo de divisão aí, ó, fatoração. X ao quadrado dividido por x é simplesmente x, né? Lá dentro do parênteses x, por quê? Porque 2 do expoente 2 lá, menos 1, dá só x. Menos x, olha só. X, esse x lá depois do sinal, isso, x dividido por x, se nós diminuirmos 1 menos 1 é 0, só que nós não podemos colocar o 0 depois do x aqui, tá? Então quer dizer que x dividido por x é 1, são iguais, né? A divisão de números iguais sempre dá 1, então x dividido por x é 1, por isso nós temos esse 1zinho aí, igual a 0. Encontrando o primeiro elemento do solução, primeiro x. X igual a quem? Quem está lá? Sempre, o primeiro elemento de solução é 0. Quem está dentro, entre parênteses, que nós temos entre parênteses, x menos 1, igualaremos a 0, ok? Isolando x, x igual, deixando sozinho. Esse menos 1 que está no primeiro membro, passará para o segundo, com sinal trocado, apenas 1 positivo. Se fosse mais 1, passaria para o segundo membro, sinal trocado, menos 1, e assim sucessivamente, tá bom? Seguinte. A solução, 0 e 1. Letra F. A letra F já dá para saber se é para colocar em evidência ou posso colocar o radical. Correto? Então, olha, 9x ao quadrado menos 16. Esse 16 não tem x, então não é para colocar em evidência. Já sabemos, não é colocar em evidência. É outro processo, né? Outro caso, segundo caso. Então, isola-se o 9x ao quadrado. 9x ao quadrado igual. Esse menos 16 passará para o segundo membro com o oposto. O oposto de menos 16 é 16 positivo. Ok? Então, agora nós iremos jogar esse 9, né, lá para o segundo membro. Entre o 9 e o x, nós temos o sinal da multiplicação. Então, quer dizer que ele vai passar lá para o segundo membro, em forma de fração, ficará no denominador. Então, nós temos aí, olha, mais ou menos, não deve ter colocado mais ou menos agora, tudo bem, mais ou menos. O oposto, não é o contrário, o inverso da potenciação é a radiciação. Raiz quadrada, certinho. Aí nós temos o 16, coloco o 16 dentro desse radical, no radicando, sobre 9, 16 nonos, certinho? Então, x igual, mais ou menos, é isso? Então, é só, como nós temos uma raiz quadrada do 16 numerador e 9 denominador, nós sabemos que nós temos a raiz quadrada exata de 16 e também de 9. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. A raiz quadrada de 9 são 3, pois 3 vezes 3 são 9. Sendo assim, nós temos na nossa solução, esse mais ou menos, não precisa nem colocar esse mais ou menos, não tem problema, tá? Porque já está lá dentro das chaves, tá bom? Então, é um negativo e um positivo. Uma fração negativa e uma fração positiva. Primeiramente, nós colocaremos a negativa, depois a positiva. Menos 4 terços e mais 4 terços. Ok. G. Aí nós já estamos pegando já mais ou menos a basezinha aí, né? Então, qual caso nós iremos usar? O primeiro ou o segundo? O segundo caso, né? No 25 nós não temos letra, então não temos como colocar em evidência aí. Ok? O x em evidência. Então, nós iremos jogar esse mais 25 lá para o segundo membro com o sinal trocado. Em vez de mais, passará para o segundo membro menos. Certinho? X ao quadrado igual a menos 25. Então, agora é só colocar, olha, o oposto da potenciação. O inverso da potenciação é a radiciação. A raiz. Então, toda vez que colocarmos essa raiz, nós teremos que colocar o sinal mais ou menos. Tá bom? Mais ou menos, raiz quadrada de menos 25. Esse quadradozinho que sumiu desse expoente, gente, né, do x, ele está aqui no índice, tá? Ele está bem aqui no índice, só que ele não aparece, tá bom? Jogamos esse quadrado do expoente lá para o índice, tá bom? Então, poderia muito bem essa resposta aí, seria ser x igual mais ou menos 5, porque 5 vezes 5 é 25, não é isso? Só que nós temos uma regrinha aí que não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais.
tá bom? Não existe número algum que multiplicar duas vezes vai dar um número negativo. Se nós multiplicarmos 5 vezes 5, dá 25, não dá menos 25. Se nós multiplicarmos menos 5 vezes menos 5, também vai dar 25 positivo, não dará negativo. Então, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Por isso, nós temos a nossa solução um conjunto vazio. Esse círculozinho aí, riscado, quer dizer que nós não temos solução. A nossa solução é vazia. Okay? H. 11x ao quadrado menos x igual a zero. Colocar fator comum em evidência. Qual é o fator comum que nós temos? X. X em evidência, x em destaque, parêntese. Então, olha só. 11x ao quadrado dividido por x. Então, 11 dividido por 1 ao lado do x é 11. Por isso, nós temos o 11 entre parênteses. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Então, quer dizer que 11x ao quadrado dividido por x dá 11x. Menos. X dividido por x não são iguais? Números iguais, divisão em números iguais dá 1. Sempre dá 1. Quer dizer que x dividido por x igual a 1. Fecha parênteses, igual a zero. Agora nós iremos encontrar o nosso primeiro elemento do conjunto de solução. Sempre o primeiro elemento, quando nós colocamos um fator comum em evidência, será sempre o zero. X igual a zero. Para encontrarmos o segundo elemento da nossa solução, pegaremos quem estiver dentro do parênteses. No caso, 11x menos 1 igual a zero. Isolando o 11x, levando esse menos 1 lá para o segundo membro com o sinal trocado. Em vez de menos, passa a ser mais. Então, agora isolando x, x igual 1 sobre 11, porque o inverso da multiplicação é a divisão. Essa divisão ficará em forma de fração. 1 onzeavos. Então, nosso conjunto de solução, nossa resposta será solução igual 0 e 1 onzeavos. Nessa letra aí já está um pouco mais adiantado já, olha. Esse 36, ele já veio do primeiro membro, já foi jogado lá no segundo. Então, agora é só isolar o x ao quadrado. X ao quadrado igual 36, sobre. Entre o 49 e o x ao quadrado, nós temos a multiplicação. Então, ao invés da multiplicação, a divisão. Então, por isso, em forma de fração. X ao quadrado igual a 36 sobre 49. Gente, qual é o oposto, o contrário da potenciação? É a radiciação. Se é uma raiz, nós teremos que colocar o sinal mais ou menos. Ok? Não esqueça, mais ou menos. A raiz quadrada dessa fração, 36,49 avos. Sendo assim, nós temos x igual, mais ou menos. Qual a raiz quadrada de 36? 6, pois 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 49, 7, pois 7 vezes 7 são 49. Sendo assim, solução. Primeiramente, pegaremos o negativo, a fração negativa, depois a fração positiva. Menos 6 sétimos e 6 sétimos positivo. J, 3x menos 27x igual a 0. Então, fator comum em evidência. Quem é evidência? Agora só, gente, aí não é só o x não, tá bom? Porque nós temos o 3 e o 27. O 3 e o 27 são múltiplos de quem? É divisível de quanto? O 3 e o 27. Ambos são divisíveis de 3. Então, dá para simplificar por 3. Então, o 3 também irá entrar, será um fator comum. Tanto o 3 como o x. 3x. Aí nós temos parêntese. Primeiro fator, 3x ao quadrado dividido por 3x. Olha só. 3 dividido por 3 é 1. O 1 não aparece lá dentro. X ao quadrado, de cima lá. X ao quadrado dividido por x é simplesmente x. Menos 27 27x dividido por 3x, olha só. 27 dividido por 3 são 9, que 9, 3 vezes 9 é 27. 27 dividido por 3 são 9. Certinho? E o x do 27 dividido por x do 3, x dividido por x cancela. Então, por isso, nós não temos o x no 9. Igual a 0. O que eu falei? Que sempre nós iremos encontrar o valor do x, primeiramente, sempre será 0, não é isso? Então, quem está fora do parêntese? 3x. 3x igual a 0. Ok. Isolando o x. Então, toda vez que nós temos, assim, nós iremos colocar em forma de fração. Então, 0 sobre 3, que é o inverso da multiplicação e a divisão. 0 sobre 3. Então, gente, 0 dividido por 3 é igual a 0.
Então, toda vez, você já deve saber, olha, quando for colocar um fator como evidência, toda vez o primeiro valor do conjunto de solução sempre será zero, tá certo? E agora nós iremos pegar quem está dentro do parênteses, no caso aí o x menos 9. X menos 9, certinho, igual a zero. Então, igual a zero. Isolando o x. Isola-se o x, transfere esse menos 9 do primeiro para o segundo membro, com o sinal trocado, simplesmente igual a 9. X igual a 9. Qual a nossa solução? Primeiro x foi 0, segundo x igual a 9. Solução 0 e 9. Bom, essa letra K é mais simples aí, ó. Mesmo processo das outras, só que esse menos 14 passará do primeiro para o segundo membro, trocando o sinal de menos para o sinal positivo, simplesmente 14. X ao quadrado igual a 14. Ok? Então, como nós temos x ao quadrado no primeiro membro, já sabemos que lá no segundo nós teremos que colocar um radical. Mais ou menos, a raiz quadrada de 14. Certo, pessoal? Não existe número algum que multiplicar duas vezes vai dar 14. Se aí fosse um 16, a raiz quadrada de 16 seria 4, porque 4 vezes 4 é 16. Mas não tem um número que multiplicar duas vezes vai dar 14. Quer dizer, não existe uma raiz quadrada exata do 14. Então, por isso, nossa solução já está feita, já está encontrada. É um negativo e um positivo. Menos raiz quadrada de 14 e raiz quadrada de 14 positivo. Só isso, simplesmente isso. A última da primeira questão, letra L. Menos 25x ao quadrado menos 15x igual a zero. Prestando atenção nessa daí. Então, gente, sabemos que tem que colocar em evidência. Sabemos que o x já vai ficar em evidência. Mas só que não é só o x. Nós temos o 25 e o 15. Né? Qual o número que dá para dividirmos o 25 e o 15 ao mesmo tempo? O 5. O 5 é múltiplo de 25 e também do 15. Não é isso? Então, divisor, né? Então, dividindo. Quem entrou em evidência? O menos também está no primeiro termo e no segundo. Por isso é menos 5x. Ok? Então, gente, parêntese. Nós iremos dividir o menos 25x ao quadrado. Então, olha, esse menos 25 tem um menos. Aqui no x, no 5x também tem menos. Por isso, olha, menos com menos é mais. Então, mais não aparece lá dentro do parênteses. Não precisa, tá bom? Dividindo. 25 dividido por 5 são 5. X ao quadrado dividido por x é x. Ou seja, 25x ao quadrado dividido por 5x, iremos encontrar 5x. Gente, por que nós temos aí aqui menos, né? E dentro do parênteses nós temos mais? Porque foi feito um jogo de sinal. Esse menos aí da equação, com menos que está em... Isso que está em evidência. Menos com menos. Por isso nós temos mais entre parênteses. É um jogo de sinal, sempre é um jogo de sinal. Quem está lá na equação com o que está em evidência, tá certo? Aí dividindo 15x dividido por 5x, 15 dividido por 5, 3. Cancelando x, ficou simplesmente o 3, igual a zero. E aí? Quem está fora do parêntese? Menos 5x, igual a zero. Isolando x, né? X igual. Podemos também colocar o menos aí, mas eu fiz logo de forma direta, tá? X igual 0 sobre. Como esse menos está lá no primeiro menos, o 5 está negativo, ele veio para cá positivo. Tá? Então, gente, x igual, quanto é 0 dividido por 5? É 0. Como sempre eu falei, o primeiro elemento da solução é 0. Quem está entre parênteses? 5x mais 3 igual a 0. Então, gente, isola-se o 5x. O termo 5x fica no primeiro membro. Esse 3 positivo passará para o segundo membro negativo, menos 3. Isola-se definitivamente o x, que é igual. Então, o inverso da multiplicação e divisão ficará em forma de fração, menos 3 sobre 5. Essa fração menos 3 quintos também é uma fração redutível. Não tem como nós simplificarmos ela. Então, a nossa solução será, olha só, primeiramente não é o zero. Tá certo? Se nós imaginarmos a reta numérica, o zero está bem no meio da reta, não é isso? Quem está à esquerda do zero? Os negativos, à direita os positivos. Então, o zero fica à direita, os negativos ficam à esquerda. Por isso, o 3 quintos ficou primeiro, tá bom? Menos 3 quintos
e 0. Se colocar ao contrário, não tem problema, só que talvez se você fizer uma prova com alternativa, não vai estar dessa forma que você colocou. Se colocar 0 e 3 quintos, tá bom? O correto mesmo é menos 3 quintos e 0. Segunda questão. Pessoal, na segunda questão nós temos um problema que nós temos que interpretar aí, primeiramente, essas duas afirmações. Tá bom? Depois responder a pergunta aí. Tá certo? Então, é um problema de interpretação. Fala o seguinte. Leia as afirmações. Nós temos duas afirmações. Qual a primeira afirmação? O quadrado de um número real positivo é igual a 81. Olha só, o quadrado de um número real positivo x. Eu não falei que número é isso, eu falei que o número é x. Então, se é o quadrado dele, quer dizer que é o x elevado ao quadrado. Tá certo? Aí está falando que é igual a 81. Ó, a palavrinha é igual, por isso nós colocamos igual. Então, nós temos x ao quadrado igual a 81, que é o quadrado de um número real positivo x é igual a 81. Então, vamos calcular logo aí, encontrar esse valor de x. Como é que ficará aí? Como nós temos o x ao quadrado igual a 81, como é x ao quadrado, nós temos que colocar lá para o segundo membro um radical, né? X igual mais ou menos raiz quadrada de 81, como nós fizemos lá na primeira questão. X já está isolado, x igual mais ou menos. Raiz quadrada de 81 é 9. Encontramos o primeiro. X igual mais ou menos 9. Qual a segunda afirmativa? Fala o seguinte. O quíntuplo de um número real positivo y é igual ao seu quadrado. Tá bom? O quíntuplo de y. Quando fala a palavra quíntuplo, é 5. 5y. O quíntuplo de um número real positivo y, quer dizer, 5y é igual, o sinalzinho de igual, ao seu quadrado. Qual é o quadrado de quem? Do y. Y ao quadrado. Estão entendendo? Então, gente, o que nós fizemos aí? O que foi feito? Sempre na equação do segundo grau, aparece primeiro o termo que está elevado ao quadrado, não é isso? Para identificar que é do segundo grau. O que nós fizemos? Nós só invertemos. Colocamos o y ao quadrado que está lá no segundo, trouxemos para o primeiro. O 5y que está no primeiro, jogamos para o segundo. Certinho? Pronto, agora facilitou. Agora nós iremos fazer o seguinte. Conserva-se y ao quadrado. Quem está lá no segundo membro? 5y. Então, esse 5y, nós iremos voltar ele agora. Como ele é positivo lá no segundo membro, ele vem para o primeiro, retoma novamente com o sinal negativo, troca o sinal. E lá ele é positivo, ele vem negativo. Igual a 0. Pronto. Agora nós temos uma equação do segundo grau, na sua forma simplificada aí, né? Aí nós temos y ao quadrado menos 5y igual a 0. Então, nós iremos colocar o y em evidência. Colocando o y em evidência, nós iremos encontrar y, evidência, parêntese. Y ao quadrado dividido por y é y. Então, lá no 5, gente, nós temos menos 5. Né? Menos. Então, dentro do parênteses, menos, porque menos com mais é menos. 5 dividido por y. 5y dividido por y é simplesmente 5. Igual a 0. Então, y igual a 0. Né? Quem está fora do parênteses é o y. Y igual a 0, que é o primeiro elemento da solução. Certinho? E quem está dentro do parêntese? Y menos 5 igual a 0. Então, gente, isolando esse y, esse menos 5 que está no primeiro membro passará para o segundo membro positivo, y igual a 5. Agora vem a nossa resposta final. A pergunta é o seguinte: qual é o valor da expressão x mais y? Nós encontramos o valor do x, encontramos o valor do y. Y foi o y pode ser 0 ou 5, né? 0 ou 5. Só que diz o seguinte, lá no problema, diz que o quadrado de um número x, de um positivo x é igual a 81. Então, o x nós encontramos
menos 9 e mais 9. Só que fala o seguinte, o quadrado de um número real positivo. Quer dizer que esse menos não serve. O que vai nos servir é só o 9 positivo. Que é o que fala lá no enunciado, lá na afirmativa. O quadrado de um número real positivo, x é igual a 81. Quer dizer que esse menos 9 não vale. Só vai valer só o positivo mais 9. Ou simplesmente 9. Ok? Mais, que é x mais y, o x é 9 e o y. Qual foi o valor de y que nós encontramos? Y igual a 0, y igual a 5. Só que, qual é o valor positivo? O 0 é nulo, né? Então, quer dizer que vai valer o 5, que é positivo. Y positivo. Então, 9 mais 5. O 9 é o valor do x, o 5 é o valor do y. Ou seja, 9 mais 5 igual a 14. Então, resposta igual a 14. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? E estou à disposição, tanto nos plantões, como também no PV. Qualquer coisa que vocês podem entrar em contato comigo. Até a próxima.